Pai. A cruz foi um espetáculo diante de todo o universo. Ela marcou, em especial, um dia com uma escuridão jamais vista. Era palpável. Houve um silêncio geral no céu. Os anjos se calaram e na terra era imensa a balbúrdia. Os gritos de zombaria em meio a soldados e uma multidão movida pela convulsão satânica de homens guiados por espíritos repulsivos das trevas. Mas, horas depois, em meio a um sepulcro que estava aberto, que aparentava estar vazio, soldados agora estavam em silêncio. Uma multidão que se esbaldava com uma ira à flor da pele, descontando-a sobre o Filho de Deus. Dormia. Que sono terrível. Inquieto e desesperançado. E do outro lado, um anjo. Ele se apresenta resplandecente, como um tição que é tirado de uma imensa fogueira, de um mundo aturdido que há de queimar. E esse ser do céu afirma que aquele dado como morto vivia. E agora, aqueles soldados atordoados que ainda respiravam do lado de cada sepultura estavam empalidecidos como mortos. Pai, que cena! Algumas mulheres que ali haviam chegado percebiam que algo anormal estava acontecendo. E o anjo logo lhes diz: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não estava mais ali. Aleluia, Pai! Jesus havia tomado novamente aquilo que lhe pertencia ao longo de uma eternidade. Ele mesmo havia dito, há pouco tempo antes de tudo isso acontecer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim mesmo, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tomar novamente de volta. E esse mandamento recebi de meu Pai. Glória a ti, Senhor, porque a partir desse instante foi declarado que os céus, através de Cristo Jesus, tornou absolutamente ineficaz o poder da morte sobre aqueles que se rendem ao Filho imaculado de Deus. Portanto, Pai, coloca no nosso coração que não precisamos temer mais nada, a não ser viver num mundo
que já está destruído e condenado à morte, sem Jesus, que é a vida, que é o caminho para chegarmos a Ti, ao céu, à Nova Jerusalém. E a verdade, como ninguém poderá confirmá-la para nós agora, em nome de Jesus. Comande a lição que vai nos acrescentar algo mais. Por Ele e para Ele. Amém, Pai. Amém. Em João 9, 1-3, Jesus deixa claro para tanto os discípulos como para os que ouviam, que de modo em geral, os judeus acreditavam que o pecado fosse punido nesta vida. Toda enfermidade era considerada castigo de algum mau procedimento, fosse da própria pessoa ou de seus pais. De fato, todo sofrimento é derivado da transgressão da lei excelsa de Jeová. Mas essa verdade, ela acabou sendo deturpada por aquele que ama servir a dúvida, a escuridão, porque é o príncipe das trevas e ao mesmo tempo autor do pecado e de todas as consequências nefastas que ele traz para o homem desde que surgiu, a morte. E desta forma, esse príncipe da escuridão, ele tem levado as pessoas a considerar que a doença e a morte, elas são provenientes de Deus, como castigos arbitrariamente provocados por causa do pecado. Por isso, aquele que sobre quem cairá grande aflição ou calamidade sofria também um pouco mais, por ser olhado como um grande pecador, como que o dedo de Deus estava sobre ele. Quem de nós não é pecador? Quem de nós estaríamos livres das consequências do pecado? Se a Bíblia diz que não há homem que não peque, não há um que é justo, sequer. 3:10 do livro de Romanos. Por isso, louvado seja o Deus da história, que é um Deus vivo e preocupado em convencer o seu povo por seu espírito do pecado, da justiça e do juízo. Ele permitiu que um servo valoroso como Jó entrasse em cena para dar uma lição ao mundo de hombridade, de serenidade, de singularidade, de tal maneira que o testemunho de Jó, causado por um sofrimento permitido por Deus, através do conduto da dor, Lúcifer e suas tendências que origina toda espécie de mal e dor e separação até redundar na morte. Mas o Senhor predomina sobre ele para fins misericordiosos. Israel não entende a lição. O mesmo erro pelo qual Deus havia reprovado os amigos de Jó, conforme está narrado no seu livro. No último capítulo, em especial, se repetiu na vida dos judeus ao rejeitarem a Jesus. A crença dos judeus a respeito da relação existente entre o pecado e o sofrimento era apoiada também pelos discípulos, conforme o texto já apresentado no cabeçalho. Procurando corrigir o erro deles,
Cristo não explicou a causa da aflição daquele homem que por acaso era cego, mas disse-lhes qual seria o resultado por meio desta enfermidade. As obras de Deus seriam demonstradas e manifestas aos homens. Portanto, que nossa mente conceda a oportunidade para entendermos que Deus é sábio demais para errar. Ele jamais falha. Tudo que Ele permite que nós sejamos passados por uma prova, por uma labuta especial, uma provação, quer ela como seja, o Senhor está a postos. Se nós perseverarmos, seremos pauta de louvor e glória ao seu nome. Seremos baluartes para que o mundo veja que o nosso Deus é perfeito em todos os seus desígnios. E nós, que às vezes, apesar das consequências, dos erros e falhas que cometemos, vamos entender que quando Deus entra na vida do cristão, tudo, 100% do que acontecerá para o bem daqueles que Deus chamou para o seu propósito, para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Mesmo em meio à provação? Quando lhe falta algo tão importante na sua vida? Você crê que aquilo é momentâneo? Você se lembra que nada vai te faltar? Mas para isso, primeiro o Senhor tem que ser o seu pastor. Ele nunca erra. Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. E Ele ama até o fim. Para depois provar esse amor eternamente. Você já deu um voto de confiança a tantos na sua vida, não é verdade? Você pode dar o melhor de todos para Jesus. Você pode renovar a sua esperança, que apesar dos pesares, Ele quer conduzir tua vida, mantê-lo na palma de suas mãos, porque te ama com amor eterno e tem uma paixão provada na cruz por você. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu podia acrescentar, nunca te decepcionarei. Se você confiar em mim, o Senhor estaria dizendo, ou não está. Pai, em nome de Jesus, nós só precisamos crer que isto é verdade. Que este livro santo, Pai, ele perdura ao longo de séculos, de milênios. O homem não pode destruir, o diabo não conseguiu ocultá-lo. Homens nefastos foram frustrados quanto ao seu desejo em tornar a mensagem mais celeste e eterna para os homens, ineficaz para a nossa vida. Está aqui esse conjunto de livros chamado Bíblia, Escrituras Sagradas, o manual de sobrevivência de um homem para Deus, para que essas promessas se cumpram na vida de quem crê, porque o justo viverá pela fé. Eu rogo desta fé a de Jesus, que esta semana seja uma semana de coragem, e nosso único temor seja deixar de dar um passo sequer sem Ti, Pai, pelo Teu Espírito e pelos méritos de Jesus. Neste nome eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Aleluia.